Bom dia, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o dia de hoje seja um dia maravilhoso, o dia de hoje seja um dia de resposta de Deus para a sua vida, né? Toda sexta-feira nós lembramos da morte de Jesus, como todo domingo nós celebramos a sua ressurreição. Então, como toda sexta-feira nós lembramos a morte de Jesus, nós dizemos: graças e louvores se dê a todo momento a Ele, né, que é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos ver aqui quem já chegou. Ieda Maria, Deus abençoe sua vida, minha irmã, nessa manhã. Deise Maria, também Deus abençoe nessa manhã. Ramon Martim, Deus abençoe nessa manhã. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que já chegaram por manhã com o Evangelho. Para todos os irmãos e irmãs que vão assistir ao decorrer do dia de hoje, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo que você é. Amém? Com Jesus é só vitória. Amém? Se ainda você não separou a sua água, né, seu copo com água, sua garrafa, né, ainda dá tempo de você ir lá pegar. A minha tá aqui, ó, a deixo consagrada, né? Quando tem que aspergir, eu jogo para aspergir. Quando é para beber, mas toda sexta-feira tá aqui a nossa água. Amém? É uma aliança que você faz não com o pastor Cássio, mas é uma aliança que você faz com Deus. Amém? O evangelho de hoje é Lucas 12, a partir do primeiro versículo. Amém? Se você ainda não curtiu essa live, curta essa live, deixe o seu comentário no nome do Senhor. Diz assim: naquele tempo, milhares de pessoas se ajuntaram ao ponto de umas pisarem nas outras. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de coberto que não venha se descobrir, nem de escondido que não venha se conhecer. Portanto, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E o que disserem no quarto, ao pé do ouvido, será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenham medo daquele que mata o corpo e depois não consegue fazer mais nada. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Daniele, minha esposa, também já está ao caminho do trabalho. Deus abençoe nessa manhã. Amados, como é bom ouvir o Evangelho. Como é bom ouvir o Evangelho. O Evangelho, ele tem ensinamento para nós todos os dias. 365 dias. Quando o ano é bissexto, 366. Todos os dias existe uma porção do Evangelho para me abençoar e para te abençoar. Como é bom, como é agradável sabermos que o Senhor Deus tem uma porção de alimento para mim e para você todos os dias. Se eu parar para ouvir a voz de Deus todos os dias eu vou ouvir. Né? Jesus, ele começa esse ensinamento, né, frisando, né, o autor do texto vai frisar que as multidões se reuniam ao ponto de se pisarem uns aos outros. Você imagina o tanto de gente
que ia ao encontro de Jesus para ouvir as boas novas do Evangelho. Amados, o interessante aqui é que a multidão se pisava. A multidão ali, olha, uns estavam querendo estar mais perto do que os outros e isso fazia com que elas se pisassem. Você já passou por uma multidão assim? Né? Quem pega trem aqui, quem já pegou trem de manhã, sabe como é que é isso. Né? Quem já tentou entrar no mercado Guanabara aí nos dias de aniversário sabe o que é isso. Tudo isso, amado, é muito complicado, né? Porque uns se machucam, porque ali cada um está preocupado consigo próprio, não é verdade? Consigo próprio. Então as multidões se pisavam, né? Porque queriam estar mais próximo de Jesus ou queriam ouvir alguma coisa da parte de Jesus. E aí, amados, o que eu acho interessante aqui, Denise Souza, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. O que eu acho interessante aqui é que Jesus começa primeiro a falar para os discípulos. A multidão está se pisando, uma confusão, e Jesus tem compromisso com os discípulos. O primeiro ensino ali, amados irmãos e irmãs, não é para a multidão. Deus abençoe Raquel Félix nessa manhã, em nome de Jesus. Não, Cleide Luiza, Deus abençoe Cleide, um forte abraço. Compromisso de Jesus nunca foi com a multidão. O compromisso de Jesus sempre foi com os discípulos. Por quê? Porque a multidão sempre acompanhava Jesus. Só que no meio dessa multidão, muitos estão ali por curiosidade. No meio da multidão, muitos estão ali porque querem um milagre particular. Muitos estavam ali, na verdade, porque queriam comer pão novamente. No meio da multidão, amados, vão haver vários corações com várias intenções. Por isso, o maior compromisso de Jesus não é com a multidão. O texto é explícito quando ele vai dizer que ele virou-se para os discípulos e começou a ensinar. Por que Jesus começou a ensinar? No meio daquela multidão se pisando, Jesus começa a ensinar aos discípulos. Porque o compromisso do Mestre é com os discípulos. Jesus não está preocupado com a multidão. Ou pelo menos a multidão não é uma preocupação primária de Jesus. Ele ensina as multidões, ele cura no meio das multidões, ele faz milagres no meio da multidão, mas o compromisso de Jesus é com os discípulos. Por quê? Porque o discípulo é aquele que quer ser parecido com o seu Senhor. Só existe discipulado quando existe o quê? Transmissão de conhecimento, conduta e vida com Deus. Todo discípulo, amado, e discípula, ele está preocupado em ser igual ou até melhor que o seu mestre, mas ter na base o mestre. Enquanto a multidão quer pão, quer cura, quer libertação, quer sinal do céu, os discípulos querem aprender. Por isso Jesus sempre tem a preocupação em ensinar, primeiramente,
os discípulos. Porque multidão sempre vai ter. Pessoas com várias outras intenções sempre vai ter. Mas discípulo, não. Discípulo vai ser aqueles que querem andar aprendendo. A multidão, amados, ela não está preocupada em aprender, não. A multidão está preocupada em ser saciada, né? Coloca aqui, ó, hoje o culto é o culto do poder e da revelação. Lota. Por quê? Porque a multidão quer o poder e a multidão quer a revelação. Agora coloca uma placa lá, hoje é o culto do ensino da palavra, do ensino do evangelho. Não vai ter gritaria, não vai ter manifestações sobrenaturais, não vai ter histeria emocional. Vai ter lá 8, 9, no máximo 15 pessoas. Por quê, amados? Porque a multidão está preocupado em receber algo que a satisfaça no momento. Mas os discípulos, eles querem receber algo que eles vivam e seja marca da sua vida. A pergunta que não quer calar nessa manhã é: quem você é? A multidão? Ou melhor, em que grupo você está? Vamos formular melhor essa pergunta. Você está no grupo da multidão que vai porque quer milagre, quer cura, quer restauração, quer ver o sobrenatural? Ou será que você está no grupo dos discípulos? Querem aprender a ser que nem Jesus. Querem aprender a andar nos passos de Jesus. Jesus começa, esse sermão, Jesus começa essa vida com esse desafio. O desafio de homens e mulheres aprenderem com ele. Jesus, em algum momento do Evangelho, vai dizer: aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Irmãos, muito mais que a multidão, eu preciso ser discípulo. Eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso aprender a andar como Jesus andava. Ter as atitudes que Jesus tinha. Eu preciso, amado, ser manso e humilde como Jesus era. O nosso maior desafio no século XXI, onde nós temos possibilidade de estar sempre no meio da multidão, ainda que a multidão aperte, Jesus precisa encontrar discípulos. Jesus, quando olhou para aquela multidão todos, ele não se preocupou, porque quando ele olhou para pertinho dele, ali estavam os discípulos. A igreja pode ter 100.000 pessoas. Jesus vai procurar no meio daquelas 100.000 discípulos. Será que eu e você estamos sendo encontrados como discípulos? Ou será que eu e você estamos dentro de uma classe de multidão? Eu quero ser discípulo. E você? Escreve aí no comentário o que você quer ser. Sabe por quê, irmãos? A multidão, ela cansa. A multidão vai embora. A mesma multidão que gritou: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou: crucifique-o, crucifique-o. Por isso, nessa manhã, eu preciso ser discípulo. Fale para Deus, coloca aí: eu sou discípulo, eu quero ser discípulo. Porque é isso que nós precisamos nessa manhã, amados. O texto ainda vai dizer assim: cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê?
a hipocrisia. Amados, por que Jesus usa a linguagem, né, do fermento? Porque nós sabemos que o fermento, ele é algo que é colocado para crescimento, é verdade? Um bolo sem fermento, ele não cresce. O pão que não tem fermento, não cresce. Mas quando Jesus cita aqueles homens, né, os fariseus, ele está falando de um fermento que não poderia ser usado. Por quê? Porque eles eram homens que disseminavam doutrinas, mas não as cumpriam. A hipocrisia era algo extremista na vida dos fariseus. Imagina, amado, fariseu mandava fazer, mas não fazia. Jesus condenava essa prática. Eu não posso mandar você orar se eu não oro. Eu não posso te aconselhar a jejuar se eu não jejuo. Eu não posso falar para você fazer se eu não faço. Era isso que acontecia com aqueles homens. Só que, amados, nós estamos aprendendo aqui que isso é o quê? É fariseu. Isso é fermento. Estou até sublinhando aqui no meu livro. Fermento dos fariseus. E nós precisamos, irmãos, irmãs, amigos e amigas do Manhã com o Evangelho, a tirar isso do nosso meio. Por quê? Porque as palavras tocam, mas as atitudes, o exemplo, arrasta multidões. Se no dia de hoje, né, você quer ser um exemplo, não mande, faça. Olha, tem gente. Um dia desse eu peguei um pessoal que tava, olha, porque hoje não tem mais ação social, porque hoje você não vê mais quase ajudando, porque hoje você não vê. Mas aí eu peguei aquele grupo e falei assim para aquele grupo: quem de vocês está fazendo tudo isso que vocês estão dizendo? Ninguém. E aí na mesma hora foi um despertar, porque não adianta eu falar que não está tendo se eu não estou fazendo. Eu ouvi uma frase, eu ainda era muito adolescente, num EDAVI, Encontro de Avivamento e Santificação, que teve na Igreja Metodista Central em Duque de Caxias, e o pastor Israel Teles falou assim: tudo que eu almejo ver, preste bem atenção, tudo que eu almejo ver é tudo que eu preciso ser. Você quer ver uma igreja missionária? Você tem que ser o primeiro missionário dessa igreja. Você quer ver uma igreja de oração? Você precisa ser a primeira pessoa que ora nessa igreja. Você quer ver uma igreja que tem um trabalho muito lindo com as crianças? Você está no ministério infantil? Porque tudo que eu quero ver, eu sou o primeiro que tenho que ser. Senão se torna o quê? Hipocrisia. E Jesus é muito enfático aqui nesse texto. E ele vai dizer: não há nada encoberto que não venha se descobrir. E nada que foi feito na escuridão que não venha à tona. Deus está nos ensinando nessa manhã, irmãos, que Ele conhece intenções do coração. Não adianta você ser multidão, porque Ele conhece a intenção do seu coração. Se você é discípulo, Ele conhece a intenção do coração. Nada fica em oculto aos olhos do nosso Deus. Por isso precisamos pedir ao Senhor a graça. Precisamos pedir ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu quero andar na luz que é a Tua palavra. Eu quero que a Tua palavra guie os meus dias. Que verdadeiramente o Santo Evangelho
seja o caderno de receitas para que a minha vida seja um bolo que agrade a Deus. Não tem aquele caderno de receita que as mulheres têm em casa? A Dani tem aqui um caderno de receita, né? Se alguém quiser aí, pode me negociar aí, 20 mil reais aí, eu pego esse caderno aí e passo para vocês. Mas você precisa, irmão e irmã, ter o Santo Evangelho como caderno de bolo que faça você entregar para Deus o teu melhor. E aí, é por isso que nós precisamos estar na luz, falando e fazendo. Isso é muito sério. Essa live não é para quem não está aqui, essa live é para mim e é para você. O desafio nessa manhã é: eu preciso falar e eu preciso fazer. Por quê? Porque Deus está vendo. Porque Deus está contemplando o oculto, o escondido e o que está em trevas. E aí, amado, Jesus vai encerrar, né, essa live, ó. Jesus vai encerrar esse evangelho dizendo: não tema, meus amigos, digo, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e depois não conseguem fazer mais nada. Jesus está dizendo assim nessa manhã para mim e para você: o problema não é morrer nesse corpo. O problema não é o que fazem com você nesse corpo, né? Não tema aquele que mata o corpo e depois que mata o corpo não pode fazer mais nada. A morte, né? A morte, independente da forma que seja, né? Nós temos muito o desejo, né, com a graça de Deus, de morrer velhinhos e dormindo. Quem é que não tem vontade, né, de morrer velhinho e dormindo? Mas a morte mais trágica que possa vir nos acometer algum dia da nossa vida só pode fazer uma coisa: nos entregar para Jesus, né? Existe uma frase que eu gosto muito e sempre no culto fúnebre eu tenho a oportunidade de dizer, eu digo, a única coisa que a morte pode fazer com um cristão é entregá-lo a Jesus. Ela pode ter sido a pior que foi nessa vida. Ela não altera o nosso destino eterno. Agora nós precisamos ter cuidado com aquele que pode matar o corpo e pode condenar a alma ao inferno. Esse sim, nós precisamos, pela graça de Deus, nos preocupar. Por isso, nessa manhã, amado irmão e irmã, aprendemos que fomos chamados para ser discípulos e não multidão. Aprendemos que precisamos, como discípulos, andar na verdade, falando e praticando, para não sermos contaminados pelo fermento dos fariseus, e entendermos nessa manhã que a nossa vida é do Senhor. Nada pode nos trazer nenhum dano eterno. Porque se eu temo ao Senhor, a única coisa que pode fazer comigo é matar essa carne. Mas o destino profético e eterno, ninguém pode alterar. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Que verdadeiramente sejamos homens e mulheres que vivamos como discípulos, aprendendo com Jesus e aprendendo de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã, amados irmãos e irmãs, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Você que está aí na campanha da água, né? Coloque a sua água pertinho do visor aí, consagre ao Senhor. Nós vamos orar nessa manhã também, depois a aliança do Salmo 91. Amém? Então vamos pedir ao Senhor nessa manhã a bênção da água. Vamos pedir a bênção do Salmo 91. Vamos orar por
todos os enfermos. Vamos orar por todos aqueles que necessitam e todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Amém? Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, porque nós aprendemos, nós meditamos que os discípulos sempre estão pertinho de Jesus. A multidão comprime, a multidão grita, a multidão quer sinais, mas os discípulos estão nos pés de Jesus. E nós nessa manhã, como igreja reunida aqui, igreja virtual, nós estamos declarando, Pai, que nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós não queremos estar na categoria, Senhor, de multidão, de fariseus, mas nós queremos estar na categoria de homens e mulheres de Deus. Senhor, tira de nós todo fermento, tira de nós, Senhor Deus amado, toda hipocrisia. Se algum fermento da hipocrisia existe em nossa vida, tira, Jesus, porque nós queremos ser discípulos, nós queremos ser homens e mulheres que vivem a realidade dos céus. Pai, nessa manhã, eu oro, Senhor, nessa manhã pedindo, Senhor, ajuda, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento nós consagramos a água da aliança, a fim, Deus amado, que essa água que nós iremos, Deus amado, beber, ingerir, aspergir ou derramar, seja, Deus amado, sacramental. Que, Deus amado, aonde essa água foi ingerida, haja uma manifestação do teu poder. Nós consagramos, Senhor, Deus amado, a água para que haja curas, libertações e salvação. Eu oro nessa manhã, Deus amado, porque é o Senhor que pode consagrar. E é no teu nome, Senhor, que nós consagramos a água, Deus amado, declarando que ela está sacramental para o uso, Senhor, para a glória do teu nome. E que haja testemunho da onde essa água foi ingerida, aspergida ou derramada. Manifesta o teu poder, manifesta a tua unção e manifesta a tua graça. Em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor por todos os enfermos, oramos por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, por todos os meus irmãos que estão aqui ao vivo, por todos aqueles que vão ver no decorrer do dia. Seja a tua bênção, Senhor. Seja a tua graça sobre a vida do teu povo, sobre a casa do teu povo, Pai. Nos dá um dia abençoado, guarde a nossa entrada e a nossa saída. Tudo isso nós pedimos orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas e sob as suas penas estareis seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra.
pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrar-o-ei e o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e do doce Espírito Santo. Não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que bom, amados, que você ficou até o final dessa live. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa restaurar sua vida. Irmã Carmen, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Que Deus traga restauração à sua saúde. A todos os irmãos e irmãs, o Hélito, Deus abençoe o Hélito. Forte abraço, meu amigo. Todos os irmãos que fizeram parte dessa live no dia de hoje, amém? Mais uma vez falando, anote a data do culto do Manhã com o Evangelho e o culto de gratidão pela leitura bíblica do ano, 6 de dezembro, amém? 6 de dezembro às 16 horas. É um primeiro sábado de dezembro, às 16 horas, nós estaremos ali reunidos no nome do Senhor. Que bênção, né? Vai ser um culto muito santo, muito litúrgico, acreditando na presença de Jesus em nosso meio. Amém? Todos estão convidados, né? Sei que existem pessoas de muito longe que não vão poder estar conosco, mas se você tem possibilidade, agende esse dia para você estar conosco no culto de agradecimento pelo Manhã com o Evangelho e 4 anos da leitura bíblica diária, né? Na 4 anos nós estudamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? E também estamos fazendo agora em novembro 5 anos do Manhã com o Evangelho. Que é só vitória, irmãos, é muita bênção para a gente contar e agradecer ao Senhor, amém? Gente, um forte abraço, fiquem com Deus, graça e paz, um ótimo final de semana, até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Shalom, shalom.